Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amados de Deus, eu quero nessa oportunidade louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Já foi cantado nesta tarde que a gente só quer adorar. Aleluia. E se o nosso intuito aqui não for exatamente ter um coração de adorador, a gente está perdendo tempo, né? Glória a Deus. Mas eu quero louvar a Deus por tudo que Deus já tem falado conosco através dos louvores. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Augusto Gabina. Eu acho que eu acertei, né? A vida da sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Fátima, da nossa irmã Valéria, de todas as mulheres das filhas de Sião. Por você, meu irmão, por você, minha irmã, que oraram por mim, sem nem me conhecer ainda. Eu quero agradecer, eu quero louvar a Deus por sua vida. E eu digo para os irmãos, eu sou fruto das orações de muita gente, inclusive das orações de vocês. Que Deus recompense a cada intercessor. Em minhas orações, eu sei que os meus intercessores são muitos. E em minhas orações, eu sempre digo a Deus, aonde houver alguém que tirar um tempo do seu tempo para orar por mim, recompensa ele muito mais do que o que ele espera. Então, que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor neste lugar. Quero dizer da minha alegria, estivemos hoje ao meio-dia almoçando com o pastor, com a irmã Fátima, com a irmã Valéria, e ela falando com alegria das filhas de Sião, né? E eu quero louvar a Deus por essa alegria de saber que em várias partes do nosso país, Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra com alegria. É muito bom. E eu já chego agradecendo o carinho, né? Falei hoje ali, o carinho, cheguei no hotel quase 2 horas da manhã, tínhamos jantado muito bem, mas quase 2 horas da manhã, ontem a gente ficou conversando até tarde, eu, Elião Oliveira, o marido, Alice Maciel, o pastor Oziel, e é raro a gente ter um tempo assim, então a gente aproveita, né? A gente corre muito, cada um para um lado, e daí que o tempo foi passando, e quando chegamos aqui no hotel já era quase 2 horas da manhã, e eu já estava com fome, olha. E quando eu entrei no hotel, eu falei, gente, uma hora dessa, restaurante fechado, aí estava lá a cesta da irmã Valéria, olha, que maravilha. Gente, se você não comeu um bolo que ela preparou para nós, você precisa comer. Né? E o bolo é chique demais, é você botando na boca e ele se desmanchando. Você só sabe que comeu porque você sentiu o sabor, mas é leve, uma massa leve, uma coisa mesmo do céu. Então, quero agradecer todo esse carinho. Se esse povo soubesse, Pastor Gabina, como faz bem, deixou uma cestinha para a gente no hotel, ele nunca esquecia, né? Nunca esquecia, né? Tá aí a dica, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Amadas, eu chego já pedindo perdão a vocês. A gente não sabíamos que o evento lá do pastor Oziel era um evento tão grande. E os livros que a gente trouxe, que pensando que iria dar para atender as 2 igrejas, ficou tudo lá. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. E vocês fazendo isso, vocês estão me ajudando a ajudar. Né? Eu, para quem não sabe, eu sou autora de 3 livros pela misericórdia de Deus, autora do livro Vencendo a Tristeza, o livro Intercessão, o Clamor Necessário. Inclusive, o meu livro Intercessão foi o tema da minha monografia de bacharelado, né? E no dia que eu defendi a minha monografia na banca do curso, o meu professor disse, você tem um livro nas suas mãos? E realmente eu tinha, e depois veio a ser publicado. E o 3º livro foi lançado agora, em maio, Desafios do Chamado. Esses 3 livros vocês podem adquirir, chega certinho na sua casa, pelo Correios. A gente tem uma livraria online, e deixa eu abrir aqui um parênteses para me dizer. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, e Deus vai abrindo portas, Deus vai canalizando meios. E no ano da pandemia, 2020, foi deflagrada a pandemia no Brasil em 20 de março de 2020. E aí meu irmão, pastor Chico Chagas, ele tem uma rádio web, e ele sempre dizia, vinha fazer um programa aqui, mas eu corro muito, né, essa coisa de agenda. E eu dizia, meu filho, eu não tenho tempo, eu chego cansada na segunda, na terça. E quando chegou a pandemia, qual foi o meu pensamento? Os irmãos lembram que na pandemia a conversa era que era uma quarentena?
ia fechar as coisas por 40 dias. Era assim ou não era? Quem lembra disso? E aí eu embarquei na onda do que os repórteres diziam, né? Os noticiários diziam. E aí eu pensei assim, bom, vai ser 40 dias, ninguém viaja e eu vou descansar. Só que Deus tinha outro plano, Deus tinha outros caminhos e Deus é aquele que conhece todas as coisas. E nesse período, meu irmão pastor Chico Chaga me convidou, disse, Aparecida, tanta gente ficando deprimida porque está ficando dentro de casa, vamos fazer um programa. E ali eu comecei a fazer um programa chamado Jesus, Eu e Elas. E esse programa logo ganhou uma notoriedade muito grande. Parei de fazer por conta exatamente da minha agenda. Quando voltamos, a gente ainda ficou um tempo, mas aí não teve como continuar. E nesse programa, um dia, eu divulguei pela internet dizendo, eu sou escritora de livros e tenho projetos de criança. Para quem não sabe, eu tenho projetos de crianças em Gâmbia, Moçambique, Bolívia, Uruguai, e aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, nós temos o nosso projeto, que é o Projeto Moriá. Ele atende a cidade de Governador de Cerrosado e também uma comunidade chamada Canto do Amaro. Então, quando eu divulguei, Deus abriu ali uma porta. E desde junho de 2020, que para a glória de Deus, olha que é de junho de 2020 até agora, fez 5 anos agora em junho, que Deus abriu uma porta que meus livros, toda semana, eles são mandados para o Brasil e para o exterior. Então, você que não teve como ter acesso a esse livro, anota o número que a gente vai te passar. Esse número é o número da Livraria Moriá. A gente põe, é uma livraria online, meu esposo é quem atende nessa livraria. O DDD é 84, você pede pelo WhatsApp, chega tudo certinho, manda endereço, manda tudinho, paga, manda o Pix, tudo por WhatsApp. 849-9907-8526. Se alguém da mídia quiser colocar para o pessoal, coloca, né? 849-9907-8526. Lá a gente está também vendendo esses livros. Amém, irmãos? Achei justo eu dar essa explicação para os irmãos, porque não foi descaso, foi porque a gente não tinha, né, a compreensão da envergadura do evento que a gente iria antes desse aqui. Amém, irmãos? Livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler apenas 2 versículos. Que diz assim, versículo 1 e versículo 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. O livro de Josué, capítulo 1, trata de uma passagem bem conhecida. Uma passagem que a gente pode dizer que ela foi um marco na vida de Israel. Toda a trajetória de Moisés estava notória, estava patente, estava clara. Moisés foi o homem que foi levantado por Deus. Deus se manifesta para Moisés na sarça ardente. Moisés volta do deserto com a missão de levar o povo à terra da promessa. Deus tinha feito maravilhas, foi grande a operação de poder, de milagre, de maravilhas no decurso da vida de Moisés. Mas agora Israel viveria uma outra fase. Agora Israel estava encerrando o ciclo de Moisés. E era necessário para aqueles dias, para aquele tempo, Deus levantar alguém para dar continuidade àquela obra, porque Deus não é Deus de mesmice, nem é Deus que dependa. Deus é um Deus de novidade, mas não é um Deus que dependa para poder fazer. A Bíblia diz que Ele faz. A Bíblia diz que Ele é. A Bíblia diz que Ele tem. A Bíblia diz que Ele pode. A Bíblia diz que Ele manda. Então, quando a Bíblia diz tudo isso a respeito deste Deus, eu entendo que Ele precisar de mim, Ele precisar de você,
Ele se utilizar de mim, Ele se utilizar de você, é um gesto de grande misericórdia e bondade. Porque vamos falar claramente. Tem gente que sabe mais do que eu. Tem gente que sabe mais do que você. Tem gente que tem a capacidade, humanamente falando, de destaque. Mas o que me chama a atenção em Deus e nos seus projetos é que Ele não mede como nós somos capazes de medir. É que Ele não avalia como nós somos capazes de avaliar. A prova disso é que quando, aleluia, Samuel vai à casa de Jessé o belemita, e Deus disse, vai lá, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Na casa de Jessé, para Jessé, só tinha filhos. Mas para Deus, dentro da casa de Jessé, já tinha um rei. Aleluia. Deus de projetos, Deus de plano, Deus de chamados. E agora, Israel se despedia de Moisés. Deus se revela e diz, Moisés, meu servo, é morto. A história dele terminou. Aleluia. A história dele terminou. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa, Josué. Levanta-te. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, Josué. A história do meu povo continua. Levanta-te. Deixa eu te dizer uma coisa, Josué. Ainda tem muita coisa para ser conquistada. Levanta-te. Oh, aleluia. O nome Josué, cujo significado é Deus é salvação, teve que ouvir da boca de Deus, levanta porque Moisés é morto, mas eu quero te chamar, eu quero te convocar, eu quero te alistar. E nesta noite eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer, Deus é Deus de alistamento. Deus é Deus de escolha. Deus é Deus de chamado. Ai, a sé. Deus disse, levanta-te, porque eu agora quero que você se posicione juntamente com todo este povo, porque tem uma terra. Eu acho interessante as coisas de Deus. Observe que sempre que Deus tem um plano em trajeto, Deus não usa o verbo no passado e nem no futuro. Deus só usa o verbo logo no presente. Levanta-te, porque esta terra, Ele não disse eu darei, Ele disse eu dou aos filhos de Israel. Oh, aleluia. E se existe uma coisa que ninguém pode revogar, é quando Deus disse eu dou, está dado. Eu faço, está feito. Eu disse, está dito. Eu mando, está mandado. Eu abro, está aberto. Eu fecho, está fechado. Eu firo, está ferido. Eu mato, está morto. Mas se Ele disser eu saro, está sarado. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Era um chamado para Josué. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não diz, mas eu creio que Josué tremeu nas bases. Porque uma coisa é você suceder quem não foi bem, mas suceder alguém que se saiu bem é desafiador. Por quê? Porque nunca faltam as comparações. Muita gente gosta de comparar. Com fulano era assim, com Beltrano é assim. Ah, que assévia. Mas o Deus que não aceita comparação, porque cada um ele tem uma habilidade e usa de uma forma. Ai, que assévia. E nesta noite Deus me trouxe para dizer, pode parar a comparação, porque é tempo de novidade de Deus. É tempo de renovo de Deus, é tempo de estratégia de Deus, é tempo de conquista de Deus. Não adiantava ninguém em Israel dizer, no tempo de Moisés era assim. A história de Moisés é de Moisés. A história de Josué é de Josué. Deus não é Deus de cópia.
Ai, que assim. Rebato converte. Limite. Aí fica gente querendo copiar, querendo medir, querendo dizer assim. Acabe com isso. Esse tempo é passado. Moisés passou. Agora é o tempo de Josué. Mas Deus, que conhece a nossa estrutura e que conhece o nosso perfil, Ele resolve preparar Josué para aquele desafio. Josué por si só já se sentia desafiado. Por quê? Porque por mais que Josué se esforçasse, ele jamais iria corresponder à altura do seu antecessor Moisés. Por quê, irmã Aparecida? Porque a história de Deus com Moisés é uma, a história de Deus com Josué é outra. Aleluia! Mas Deus, conhecendo que Josué precisava de garantias, diga comigo, quando Deus levanta, Ele dá garantias. Dá garantias. Aleluia. Não adianta achar que vai ser do seu jeito. Deus, quando levanta, Ele dá estratégia, Ele dá garantia, Ele dá capacidade, Ele dá renovo, Ele dá graça. Aí Deus resolve, pela sua bondade e misericórdia, dar uma garantia a Josué. E a garantia começa no versículo 5, do capítulo de número 1. Deus dá uma garantia a Josué dizendo: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, ele não disse assim: eu vou fazer do jeito que fiz com Moisés. Não. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, eu te dou uma garantia. Eu segurei o taco com Moisés, vou segurar o taco com você também. Oh, aleluia, glória a Deus. Ninguém se susterá. O que significa susterá? Ninguém se sustentará, ninguém irá se manter, ninguém irá se sustentar. Ou seja, eu vou aniquilar resistências diante de você. Irmã Aparecida, Deus aniquila resistências. E como? E como? Porque Deus sabe que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar Josué. Porque Deus sabe que tem pessoas que sempre vai comparar Josué com Moisés. Aí Deus disse: fica calmo. Aleluia. Glória a Deus. Fica calmo. Eu serei contigo todos os dias da tua vida. Eu não vou ser um mês, eu não vou ser uma semana, eu não vou ser algumas horas, eu não vou ser apenas alguns anos. Eu serei contigo todos os dias da tua vida. Oh, aleluia. A travessia do Jordão, aleluia, e a conquista das terras seria um marco de desafios enfrentados por Josué. Moisés havia conquistado muita coisa, havia atravessado com o povo no deserto, havia atravessado com o povo no Mar Vermelho. Mas agora, não tinha Mar Vermelho, mas tinha Jordão. Aleluia, glória a Deus. Alguns desafios Deus permite para que a gente entenda quem Ele é na trajetória. Oh, aleluia. Quando Deus brada e diz no versículo de número 3 a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí o que me chama a atenção, Deus havia dito a Moisés que onde o povo dele colocasse a planta do pé daria. Aí Deus reafirma para Josué: do jeito que eu disse a Moisés, eu permaneço fiel para cumprir. Aonde pisar a planta do seu pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés. Interessante que era um período de conquista de território. E deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico.
Sabe por que a gente não conquista mais? Porque a gente não ousa crer mais. Porque a gente não ousa orar mais. Porque a gente fica perdendo tempo com tanta coisinha que não leva a lugar nenhum. A gente fica perdendo tempo com tanta abobrinha. Mas nesta noite há uma trombeta que está ecoando. E a trombeta que está ecoando é: não perca tempo a terra para ser conquistada. Não percam tempo. Há possessões para serem conquistadas. Deus quer ampliar vocês para a frente e para os lados. Deus quer fazê-los crescer. Deus brada para Josué no versículo 6 e diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Deus se refere a uma promessa que tinha dado a Moisés. Deus se refere a uma promessa que tinha dado aos pais. Aleluia. E talvez você diga: por que é que Deus vem trazendo tudo isso à tona? É porque você pode até muitas vezes esquecer do que Deus lhe prometeu. Você pode até achar que o que Ele prometeu caiu no mar do esquecimento. Você pode até achar que o que Ele falou não vai se cumprir. Mas se foi Ele que disse, cumpre-se o que Ele disse a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você serve a um Deus que se lembra de tudo que Ele lhe prometeu lá atrás e ainda hoje. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais era desafiador para Josué naqueles dias era conservar a palavra na vida dele, na vida pessoal e na condução do povo. Porque deixa eu dizer uma coisa: a gente é crente, mas pense num povinho trabalhoso. Negócio não é fácil não, meu filho. Um negócio é tão difícil que Moisés, a Bíblia diz que aquele varão era muito manso, não é? Está escrito. Mas houve um dia que Moisés assim perdeu as estribeiras, chegou para Deus e disse: sou eu a ama, a babá. O que é ama? Babá. Sou eu a ama, a babá desse povo. Se Moisés diz para Deus, se colocando como lugar de babá, é porque tinha muito crente já naquela época agindo como criança. E tem crente que passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro da casa do Senhor, com atitude de criança, com picuinha de criança, com besteirinha de criança. Deus nesta noite manda bradar: se alimente e cresça. Receba a fortaleza do céu. Acabe com essa besteira. Caminhe com garra de crente, força de crente, unção de crente, postura de crente. Ai, avasse. Josué tinha que cuidar da alma dele e da alma do povo. Trazer a palavra para a sua alma é uma coisa, mas você ficar... Porque tem gente, irmão, que você morre ensinando. Ensina, ensina, ensina. No outro ano está fazendo tudo do mesmo jeito. Aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro que certa feita eu fui pregar numa congregação lá na minha cidade. E fui pregar naquela congregação e Deus me deu uma palavra. E eu estava dentro do carro quando meu celular tocou. E quando eu atendi, era uma irmã. E ela disse: irmã Aparecida, irmã fulana, eu estou aqui para pedir à senhora um conselho, porque a senhora pregou e tal. Irmã, é porque meu marido saiu de casa e ela muito atribulada. Meu marido saiu de casa e eu tenho muitos
muitos anos já que eu sou crente, e a minha mãe é crente, mas é de outra denominação, e a minha mãe, ela trouxe um pastor lá na minha casa, e ele veio e marcou um dia de voltar na minha casa para fazer uma oração para meu marido voltar, mas ele disse que eu tenho que comprar uma trança de alho, eu tenho que comprar tantos quilos de sal grosso, porque ele vem fazer essa oração lá na minha casa, e eu estou... vou comprar até agora, próxima semana, e eu estou confiando que Deus vai fazer alguma coisa. Mas hoje eu estava ouvindo a senhora pregando, e a senhora pregou que contra Jacó não vale adivinhação e nem encantamento, e aí eu estou ligando para a senhora, mas eu posso receber essa oração, não posso? Eu disse, quantos anos de crente você tem? Ela disse, 10 anos. Eu disse, você ligou para ouvir o que eu tenho para lhe dizer, não foi? Ela disse, foi sim senhora. Então pronto, então se você ligou para ouvir o que eu tenho para dizer, então aguarda aí que lá vai. Como é que você com 10 anos de crente, dentro da igreja, ouvindo o evangelho, você ainda está crendo em história de trança de alho, de sal grosso? Esse camarada, ele não está querendo trazer seu marido não, ele está querendo é fazer um churrasco na sua casa. Manda ele bater em debandada. Vá para o Deus da Bíblia, vá para a Bíblia que tem o Deus que você crê e quem você serve. Pare de meninice, minha irmã, pare de arrumação, deixa de frutica, levante a cabeça e vai orar, porque para Deus fazer milagre, não depende de sal grosso e nem de trança de alho. Ele é o Deus poderoso. Você está 10 anos dentro de uma igreja, acreditando em oração regada a trança de alho e sal grosso. Não aprendeu nada não. Vai passar mais 10 anos no jardim da infância. Tem crente que quer viver em jardim da infância. Tem crente que se tivesse uma ala para botar ele separado, o nome da ala dele seria berçário. Porque quer viver sendo carregado de chupetinha molhada no mel para botar na sua boca. Pois nesta noite Deus me trouxe para dizer para você, cresça, se firme. Aí deva ser. Deus brada para Josué. E quando Deus brada para Josué, é dizendo assim, tu tem que conservar a palavra na tua vida e na vida deste povo. Esse povo tem que ser conduzido pela palavra. Versículo 7 e versículo 8, Deus diz para Josué, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Aleluia. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado, aleluia, de fazer tudo conforme nele está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Quem prospera caminho para que a gente ande prudentemente, aleluia, não é história de picuinha, não é história de carochinha, não é história de marabariz, não é história de campanha. Tem tanta campanha, campanha do amarra, do desamarra, do vai, do vem. Ei, faça uma campanha de ler Bíblia. Faça uma campanha de você orar e jejuar. Oh, aleluia. Moisés, aleluia, ele conduziu o povo, Josué, e tu não se aparte do livro da lei. Medita dia e noite. Aleluia. E fala, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. O que eu acho interessante é que a Bíblia tem tudo para a gente. Tem ou não tem? Mas o povo vai atrás de uma coisa que não está escrito. Vai atrás de uma coisa que não está escrito.
umas coisas mirabolantes, né? Umas coisas fantasiosas. Tem tanto crente que é umas coisas fantasiosas. Eu me lembro de um evento que eu fui com o Joatan, já faz alguns anos. E Joatan foi passando e parece que deu um espirro, não foi, Joatan? Joatan deu um espirro, uma irmã estava perto, olhou para ele. Ô pastor, eu já sei que eu vou receber uma benção. Porque quando uma pessoa espirra perto de mim, é um sinal. Foi assim ou não foi? É um sinal que eu vou receber uma benção. Deus sabe tanto que ele é manso desse jeito e ele fica calado, que não fez essa pessoa eu dar o espirro perto dela. Que fosse eu, tinha dito, minha irmã, tudo que você vai receber, se você continuar desse jeito, é uma gripe. Porque espirro, quando a pessoa espirra, gera gripe, sim ou não? Nesta noite, Deus chama a gente para dizer: quer se conduzir com prudência na palavra. Quer fazer prosperar o caminho na palavra. Quer chegar na terra da promessa pela palavra. Oh, haha, de cá, versé. Moisés, aleluia, conduziu o povo pela palavra. E Deus levanta-se e diz para Josué: se mantenha encorajado. Encorajado Josué, durante todo o percurso do seu chamado. Por que é que Deus fala assim? Porque Deus sabe, aleluia, que com o passar dos anos a gente fica desanimado. Mas deixa eu dizer uma coisa, a obra de Deus, ela é uma obra dinâmica. O que você fez ontem, foi ontem, hoje Deus lhe dá novamente o renovo, a graça, a capacidade, a visão, a revelação, o ânimo, a força, o vigor, aleluia. Deus brada para Josué e diz: esforça-te e tem bom ânimo. Se esforce e se anime. Oh, aleluia. Por que que Deus diz isso para Josué? Havia muita coisa para ser conquistada. E Deus não conta com a gente para fazer a obra dele. Reclamando, murmurando. É uma coisa. Parece que ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém faz. Deus, ele sempre tem um exército reserva. Quando Elias se escondeu na caverna, que Deus chega na caverna e diz: que fazes aqui, Elias? Ele diz: é porque só eu escapei. Eis que mataram os teus servos, mataram os teus profetas, e eu fiquei só. Aí Deus diz: só não, eis que eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, e 7.000 bocas que não beijaram. Deus é Deus de exército reserva. Não acho que se você não fizer, a obra não é feita, não. Se você não fizer, Deus levanta gente capacitada e faz. Oh, aleluia. O que mais era desafio para Josué? Manter-se, além de animado, encorajado, manter-se confiante. Saber que Deus seria presente no desenvolver do projeto. Aleluia. No versículo 9, Deus brada para Josué e diz: não te mandei eu. Quem está te mandando sou eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo, Josué? Você não está só, você tem companhia. Aleluia. Josué, você não está bancarrota, não. Você tem garantia. Josué, você não está sozinho, não. Você tem ajudador. Josué, eu sou o sustentador da chamada. Eu sou o sustentador do projeto. Eu sou o sustentador da história. Eu sou o sustentador da travessia. Eu sou o sustentador de todas as coisas. Adore ao sustentador. Exalte o sustentador. Glorifica o sustentador. Se anima com quem é sustentador. Tem muita gente querendo ser sustentada,
Pelo um curso acadêmico? Pelo um político? Por alguém de influência? Isso tudo aí é fichinha. Agora Deus chegar para você e dizer: não pasme. Ai, Remíquio, não se espante. Não retroceda. Porque eu sou contigo por onde quer que andares. Senhor, mas eu vou passar no vale. Eu sou contigo. Eu vou atravessar deserto. Eu sou contigo. Vai ter inimigo para me enfrentar. Eu sou contigo. Vai ter guerra para mim guerrear. Eu sou contigo. Vai ter Jordão para mim atravessar. Eu sou contigo. Vai ter monte para mim subir. Eu sou contigo. Vai ter reis se levantando, mas eu sou contigo. Vai ter gente murmurando, mas eu sou contigo. Rabadibi Hasse Richo Rapa Joko Vese Ribicho. O Deus sustentador está na casa. O Deus sustentador está no projeto. O Deus sustentador marcou essa noite. É o sustentador. Olha para quem está do seu lado. Eu sou pedagoga. E eu sou pedagoga. E como pedagoga, olha para quem está do seu lado e diz: é o sustentador. É o sustentador. Quem está na casa é o sustentador. Quem está na obra é o sustentador. Quem está à frente é o sustentador. Quem levantou é o sustentador. Quem chamou é o sustentador. Quem faz é o sustentador. Quem tem projeto é o sustentador. Quem alivia é o sustentador. Quem manda é o sustentador. Quem faz é o sustentador. Quem nivela é o sustentador. Quem levanta é o sustentador. É o sustentador. Quem está aqui nesta noite é o sustentador. Quem mandou foi o sustentador. Quem disse é o sustentador. Quem está no vale é o sustentador. Quem levantou é o sustentador. Quem chamou é o sustentador. Quem tem projeto é o sustentador. Quem faz é o sustentador. É o sustentador. É o sustentador. É o sustentador. Ei, deve sobre a nai. E o que me encanta no Deus sustentador é que Ele não precisa de opinião de ninguém para sustentar o que Ele chamou. Ele não precisa de aval de ninguém para sustentar o que Ele levantou. Ai, oh, que a sério. Tem muita gente querendo ser pai e mãe de projetos. Mas nesta noite eu lhe convido a deixar o projeto na mão de quem é o sustentador. Josué tinha que manter-se confiante. Confiante na palavra que foi dita a seu respeito. Josué fala para os Rubenitas, para os Gaditas e para a meia tribo de Manassés. E quando chega no versículo 13 do capítulo 1, Josué diz para aquelas 2 tribos e meias:
e meia. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Josué chama 2 tribos e meias que tinha recebido as suas possessões além do Jordão, e diz: ainda tem muita terra para ser conquistada. Vocês não podem ficar aqui, porque Moisés fez vocês juramentar de que vocês iam passar para o outro lado e iam nos ajudar. Tem 9 tribos e meia que ainda precisam ter acesso às suas terras. E o que me encanta no texto é que 2 tribos e meia já tinham recebido as suas heranças de terra, mas eles se armam e eles se juntam com as outras 9 tribos e meias para ir conquistar o restante das terras. E isso fala alto ao meu coração. É que eu não posso ficar acomodada com o que Deus me deu, enquanto o meu irmão está precisando chegar na possessão dele. É que eu não posso ficar acomodada achando que o céu é um lugar para mim e eu estreitar este mesmo céu para que meu irmão não chegue. Canaã, que era a terra da promessa, não era apenas para 2 tribos e meia, eram ao todo 12 tribos. 9 e meia precisavam chegar a alcançar a sua possessão. Aleluia. O desafio de Josué era lançado. Qual mais os desafios de Josué? Confiar que em meio aos desafios, Deus ia levantar cooperadores para o projeto. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho incrível como Deus trabalha. Para conquistar Jericó, Deus levanta uma mulher para ser parceira de Josué. Deus levanta Raabe. Aleluia. Para Israel ter a vitória contra Sísera, para ajudar Baraque, Deus levantou Débora. Aleluia. E isso me ensina muito. É que quando homens e mulheres se juntam para fazer todos uma mesma obra, glorificar o mesmo Deus, abraçando o mesmo reino, louvando a Ele no mesmo projeto, Deus marca a presença. Deus faz coisas extraordinárias. Então, confiar em meus desafios, Deus ia levantar cooperadores do projeto. E Deus levanta Raabe, uma mulher que morava sobre os muros de Jericó. Muros perpendiculares, muros largos ao ponto de 2 carruagens correrem ao lado, e muros onde tinha casa. Uma fortaleza intransponível. Às vezes eu paro para pensar nas coisas de Deus. Havia tanta cidade pequena que Deus poderia ter feito dela porta de entrada de Canaã. Mas Deus não chega pela porta do fundo em canto nenhum. Deus chega pela frente. Ai, que sério. Deus chega chegando. O fato de Deus escolher Jericó é para mostrar: eu sou o Deus que aniquilo toda e qualquer fortaleza contrária. Eu sou o Deus que derrubo toda e qualquer fortaleza que quer se sobrepor à terra de conquista que eu tenho para o meu povo. Lá em Jericó, Deus levanta uma mulher. E o que eu acho incrível, alguns estudiosos, o texto chama Raabe de prostituta. E alguns estudiosos dizem que Raabe não era prostituta pelo exercício da prostituição. Era prostituta porque toda mulher que tinha taberna, ela era uma taberneira. Era um bar e ao mesmo tempo uma hospedaria. Toda mulher que era taberneira, ela era conhecida como prostituta, como rameira. Por quê? Porque a casa dela era uma casa que passava muitos homens. A gente tem que entender que na cultura daquela época não tinha um Blue Tree, como é o nome? Um hotel desse, né? Não tinha os hotéis que tem hoje, não tinha as hospedarias, as pousadas, os flat.
eram as tabernas que abrigavam os viajantes, se via alimento e também bebida. Alguns estudiosos defendem essa linha de que Raabe era nomeada prostituta, porque era uma taberneira. Mas o que eu acho interessante é que lá dentro de Jericó, Deus dá uma olhada em Jericó e vê um coração de uma mulher que começou a ouvir. Se você for olhar o texto, você vai ver que Raabe diz: porquanto ouvimos que o vosso Deus secou as águas do Mar Vermelho, o vosso Deus venceu a Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Ou seja, os viajantes passavam pela taberna, passavam pela casa de Raabe e começavam a dizer: está vindo por aí um povo, esse povo é diferente. Durante o dia a coluna é de nuvem, e de noite essa coluna vira fogo. Esse povo, por onde tem passado, Deus tem dado a terra a este povo. E ao ouvir aquilo, Raabe começou a crer. Raabe começou a ser inundada de fé. Quando os espias foram enviados a Jericó, deixa eu abrir um parênteses para me dizer uma coisa. Deus não trabalha sem primeiro ele molhar o terreno. Que assé. Ele foi trabalhando, molhando aquele terreno e já estava trabalhando. Por quê? Porque Raabe seria peça-chave dentro de Jericó. Aleluia. Você tem apresentado a Deus um coração seco e duro, e nesta noite Deus me dá graça e autoridade para dizer: você nem imagina o papel de regador que você tem feito naquele solo seco. É um versículozinho pequeno, é um testemunhozinho contado, e você não sabe, mas Deus nesta noite te diz: já estou molhando o terreno, já estou lançando as sementes. Ei, essa terra vai germinar, vai dar planta, e essa planta vai crescer. Raabe era um terreno que já tinha sido molhado. Deus já estava trabalhando. Aleluia. Quando a gente chega no capítulo 2, a gente vai ver o encontro, aleluia, de Raabe com os espias. E diz o versículo 9, 10 e 11: e disse ela aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Aleluia. A mulher já era crente, irmão. Se aqueles espias chegaram com alguma dúvida, ouvindo uma cananeia dizendo: eu tenho certeza que o Senhor deu a vocês essa terra. Oh, aleluia. Aí ela prossegue e diz: o pavor de vós caiu sobre nós. Tem hora que Deus bota medo no coração de alguém. Não é outra coisa não, é simplesmente Ele fazendo para ganhar a guerra. O pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. E quando saísses do Egito, o que fizeste aos dois reis, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã? Ouvindo isso, o nosso coração desmaiou. Sabe o que Raabe diz? Em ninguém mais há ânimo algum. Sabe o que ela está dizendo? Aqui está todo mundo morrendo de medo. Aqui está todo mundo assustado. Aqui está todo mundo apavorado. Em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Rapaz, a presença de vocês é temida. Vocês nem sabem, mas olha, o que tem chegado aqui já foi suficiente para botar medo. Ei, tem batalha que você não sabe, mas Deus vai trabalhando na frente no coração de alguém, colocando propósito, colocando medo. O que é isso? É Deus que trabalha, é o sustentador que está na cena. Aí ela termina dizendo: porquanto ouvimos que o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra.
Oh, aleluia. Você veio adorar este Deus? Você confirma o que Raabe disse, que ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra? Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Para você entender que ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Alguns anos atrás eu fui atender uma agenda numa cidade por nome de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. E fomos atender aquela agenda e na volta, o nosso voo saía de uma cidade, se não me falha a memória, era o nome, parece-me que era Três Lagoas, um aeroportozinho pequeno municipal. O meu voo saía de Três Lagoas para Campinas, Fortaleza. E quando foi chegando, já próximo a Campinas, estava um temporal muito grande em São Paulo naqueles dias. E aí o piloto disse: nós não temos condições de aterrissar, porque nós não estamos conseguindo ver nem sequer 1 metro na frente da aeronave. A gente vai ficar sobrevoando para ver o que é que a torre de comando nos direciona. Ele falou isso no microfone para todo mundo ouvir. Eu estou dentro do contexto do Deus, que é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E quando ele disse aquilo e começou a sobrevoar, bateu aquele silêncio dentro da aeronave. E quando bateu aquele silêncio, de repente eu estava sentada e o Espírito Santo falou comigo: você vai fazer uma oração aqui dentro desse avião. Eu falei: você está brincando? E aquele avião tentava aterrissar, remetia. Tentava aterrissar, remetia. E quando Deus falou comigo que eu precisava fazer uma oração, eu disse: Deus. E o piloto disse: a gente está pedindo à torre que nos dê um direcionamento, porque nós já sobrevoamos já alguns minutos aqui e o nosso combustível está pouco. E quando ele disse aquilo ali, aí que o povo ficou assustado. E Deus disse: você vai fazer a oração. Eu disse: Senhor, se é para mim fazer essa oração, tu vai fazer esse avião arremeter outra vez. E do jeito que eu pedi, o Senhor, para a glória do nome dele, fez. O avião arremeteu outra vez. Quando o avião arremeteu outra vez, eu bradei sentada na cadeira. Eu disse: pessoal, eu sou crente e eu sirvo ao Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. E eu gostaria de saber se vocês concordam que eu faça uma oração, que eu estava até com medo de fazer, e alguém da companhia vir recriminar. E aí eu disse: eu queria saber se vocês concordam que eu faça uma oração. Quem concorda, diga amém. O coro, amém. Eu quero comigo agora, ou vai. Aleluia. Coisa boa é você evangelizar quando a pessoa está com medo de morrer. É bom demais, menino. Tudo que você semeia ali, frutifica. Aleluia. Quem é que não queria, meu filho, hein? Uma oração, uma enrascada daquela. Eu disse: pois bem, vou orar. E eu comecei: Senhor nosso Deus, eu quero, Senhor, te apresentar este povo. E comecei a dizer: aqui dentro há mãe de famílias, aqui dentro há homens de negócio, aqui dentro há filhos que voltam para casa, maridos que voltam para sua esposa, pais que voltam para filhos. Mas aqui dentro também há uma serva tua que crê que tu tens o poder, que crê que tu és o Deus que faz. Senhor, eu orando, a oração truando, e os comissários de bordo lá tudo amarradinho, e o piloto lá dentro da cabine, e eu orando. Eu disse: Senhor, eu sei que lá fora o nevoeiro está grande, o temporal está grande, mas o combustível está aqui dentro, está pouco. Mas eu quero lhe pedir para mostrar que tu és o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. Tu usa, Senhor, de uma situação que esse piloto diga: o tempo abriu. Não sei como, mas nós vamos aterrissar. Fiz a oração e o piloto dando umas voltas. Daí a pouco o piloto estava lá na cabine, não sabia o que eu tinha orado lá na nave da igreja, na nave do avião. Aleluia.
E o piloto lá na cabine, de repente, ele começou a dar uma declinadazinha. E quando ele deu a declinada, o povo se assustou. E quando ele deu aquela declinada, ele disse: pessoal, falou para a equipe dele: vamos preparar, porque não me pergunte como, o tempo abriu e nós vamos aterrissar. É o Deus sustentador. É o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra. É esse Deus que você serve. E bom, pastor Gabina, que Deus bota a gente para ser importante sem a gente ser, né? Quando eu desci no aeroporto, quase que eu não pego a minha conexão, minha filha. Eu desci no aeroporto puxando a minha malinha e fui embora, né? Quando aterrissamos, fui embora e só viram o povo saindo. Cadê a irmã? Cadê a irmã? Irmã, eu quero lhe agradecer. Irmã, eu quero lhe agradecer. Eu disse: não faça nada não. Não agradeça a mim não, porque eu não fiz nada não. Eu só fiz orar. Agradeça a Ele. É Ele que fez. Ele fez. Ele fez. Ele fez. Ele faz. Ele fez. Ele faz. Ele fez. Ele faz. Tudo que Deus precisa para conquistar uma Jericó é uma mulher e um homem que creia que Ele vai dar a terra. Quem imaginou que dentro de Jericó teria uma mulher disposta a esconder os espias? Quem imaginou que em Jericó teria uma mulher confiante na vitória do povo que ela nem sequer conhecia? Quem imaginou que em Jericó alguém cria tanto no projeto ao ponto de dizer: eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Aleluia. Irmã Aparecida, mas ela sequer sabia do projeto. Pois é, Deus bota a gente para acreditar naquilo que Ele já colocou no seu coração de uma forma inusitada. Oh, aleluia. Quem imaginou que alguém dentro de Jericó iria abraçar, esconder, aceitar, crer num projeto que estava no coração do povo de Deus? Aleluia. O chamado de Josué envolveu liderança, posicionamento e estratégia. Sempre que Deus chamar alguém, saiba que Ele vai dar a este alguém posicionamento, liderança e estratégia. Tem gente que quer tratar quem Deus levantou como se trata qualquer coisa. Não. Quem Deus levantou, aleluia, Deus é responsável. Oh, aleluia. Tu tá achando que Deus ia levantar Josué para suceder Moisés, para Josué ficar baratinado no meio do povo, como se fosse um menininho guiado, teleguiado pelo povo? Não. A quem Deus chama, Deus dá posicionamento, Deus dá liderança, Deus dá estratégia, Deus dá posicionamento, Deus dá liderança, Deus dá estratégia. Nesta noite é noite de posicionamento, é noite de liderança e é noite de ganhar estratégias. Capítulo 3, verso 1 diz assim: e levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão. Os espias haviam voltado, os espias haviam dito tudo o que Raabe havia passado para eles. Josué e os demais da tropa foram inundados pelaquela certeza. E a Bíblia diz que eles se levantaram de madrugada, partiram de Sitim, vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali até que passassem. Aleluia. Olha Deus dando posicionamento a Josué. Capítulo 1, verso 10. Deus dá posicionamento. Deus manda Josué dar ordem aos príncipes.
Aleluia. Capítulo 1, verso 12 e 13. Josué convoca as tribos. Capítulo 3, verso 3 e 4. Josué ordena o povo. No versículo 6 e 8 do mesmo capítulo 3, Josué fala com os sacerdotes. Era apenas aquele Josué, era apenas aquele moço que auxiliava Moisés, mas agora não era mais um anônimo, era alguém que Deus tinha levantado para liderar o seu povo, era alguém dando ordem a príncipe, era alguém convocando tribo, era alguém ordenando o povo, era alguém falando para os sacerdotes. Quando Deus convoca, Deus envolve essa vida em santidade. Aleluia. Capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Oh, aleluia. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Que é uma maravilha maior do que você chegar diante de um rio. Que a Bíblia diz que naqueles dias o Jordão desaguava por todas as suas ribanceiras. Era um rio extenso. Era um rio de águas profundas. Mas Deus diz que Josué chega ali. Aleluia. E simplesmente chama os sacerdotes. E Deus resolve fazer algo que ninguém tinha visto, porque Deus é especialista de fazer o que ninguém viu. Às vezes você está orando e quer se limitar. Eu acho isso tão difícil. Difícil. Deus é Deus de fazer coisas que ninguém viu. Creia nas coisas espantosas que Deus pode fazer. Aquele povo tinha visto Deus abrir mar com vara estendida. Eles viram Moisés levantando a vara e o mar se abrindo. E agora? Oh, aleluia. E agora aquele povo ia ver Jordão se abrindo com a sola dos pés dos sacerdotes. Oh, aleluia. No capítulo 3 e verso 7 há uma declaração belíssima. Quando diz assim: e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Josué, hoje eu vou fazer algo tão grande aqui, que o povo vai entender que eu estou na sua vida. Eu vou fazer algo tão tremendo aqui, que o povo vai saber que a minha autoridade está sobre a tua vida. Eu vou fazer uma novidade tão maravilhosa aqui, que o povo vai saber que você é eleito, é escolhido para este tempo, para essa história. Oh, aleluia. Todo chamado de Deus envolve confiança. Aleluia. Saber que o Deus vivo está envolvido em cada, aleluia, em cada desafio gera confiança. Versículo 10 do capítulo 3 diz assim: disse mais Josué ao povo: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo ele vai lançar diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gingazeus, os amorreus, os jebuseus. Sabe o que é que Josué estava dizendo? O que Deus vai fazer na frente desse Jordão vai ser algo tão tremendo, que vocês vão compreender. Vocês estão com medo de atravessar para o outro lado, porque lá tem gingazeu, tem jebuseu, tem cananeu, tem heveu, tem heteu. Mas vocês vão entender que o que Deus vai fazer hoje aqui é prova que o Deus vivo está no meio de vós. Quem está no meio da casa é o Deus vivo. Quem está no meio do projeto é o Deus vivo. Quem está na tua batalha é o Deus vivo.
Quem está diante dessa tempestade que você está atravessando é o Deus vivo. Quem está ouvindo as lutas lá dentro da tua casa é o Deus vivo. Quem te visita pela madrugada é o Deus vivo. Quem vai abrir aquela porta é o Deus vivo. Quem vai calar aquela boca é o Deus vivo. Quem vai desarmar aquele inimigo é o Deus. É o Deus vivo, é o Deus vivo, é o Deus vivo. É o Deus vivo. Eu estou sentindo graça de Deus, autoridade de Deus para dizer: o Deus vivo vai fazer algo novo. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Ele vai abrir a cova e alguém vai descer, mas não é para se assustar. É o Deus vivo. É o Deus vivo. Fraqueza de ficar medindo a tua luta. Caminhe de cabeça erguida, crendo no Deus vivo. O Deus vivo está no meio. O Deus vivo está participando. O Deus vivo está envolvido no projeto. O Deus vivo está atento às orações. O Deus vivo lança fora impedimentos. O Deus vivo não deixará de estar no meio. Aleluia. O Deus vivo é atuante. O Deus vivo é responsável. Josué diz: vocês vão conhecer que o Deus vivo está lá na esquina. Foi assim que ele disse? Que o Deus vivo está onde? 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 Onde está o Deus vivo? Então caminhe nessa certeza. O Deus vivo está no meio, envolvido. Ai, que sé. Ele é um Deus vivo, envolvido, atuante e capaz. Mas por que é que Josué disse: vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vós? Você já parou por que foi que Josué usou uma expressão tão forte? É porque chamado de Deus envolve presença. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Chamado de Deus envolve presença. Oh, aleluia. Você quer fazer a coisa na força do braço, você anima. Tem um tipo de crente que ele está crendo muito mais no poder da internet do que no poder de Deus. Ele crê que é a internet quem chama. Ele quer que a internet é quem propaga. Ele crê que a internet é quem divulga. Conversa é essa, meu filho? Quem faz é Ele. Quem divulga é Ele. Quem aumenta o rebanho é Ele. Quem chama é Ele. Quem trabalha nos corações é Ele. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu nunca contei esse testemunho. Lá no comecinho, logo no meu chamado. Naquela época, não existia celular não, era telefone residencial. Meu Deus, quem tinha um telefone residencial era rico. Era rico. E eu não tinha, porque não era rica, como ainda hoje não sou. E eu me lembro que eu morava vizinho à casa da minha sobrinha e ela tinha telefone em casa. E meu esposo, ele ficava admirado. Ele dizia assim: minha filha, como é que esse povo lhe acha? Porque ligavam para a casa dela
E ela mandava me chamar. Me lembro como fosse hoje. Ela chegava na janela, que tinha uma janela da casa dela. Lembra, Joatan? Que correspondia ao janelão lá de casa. Ela dizia: tia, ligação para a senhora. E eu saía da minha casa, rodeava, ia lá atender. Era convite para um canto, era convite para outro. Era Manaus, era Goiás, era Tocantins. Já naquela época. E um dia Joatan, nessa simplicidade dele, olhou para mim e disse: minha filha, como é que o povo lhe acha? Porque a gente não tem telefone em casa. Eu disse: do mesmo jeito que Deus achou Davi atrás da malhada. Quando Deus quer fazer, Ele acha. Você pode ser o improvável, mas Ele acha. Você pode ser alguém que ninguém conhece, mas Ele tem uma mira. Ai, tchau, quer ser. Oh, mira certeira é a mira deste Deus. E eu me lembro que eu corria já com uma cadernetinha e um lápis. Que essa cadernetinha era onde eu anotava os compromissos. Passou muitos anos eu fazendo. Hoje eu já sou chique. Já tem quem faz a agenda, né? Aquele tempo tudo era eu. Era eu e depois de eu, era eu mesmo. E eu me lembro de algo tremendo que Deus fez. Deus abriu a porta e me deu a viagem mesmo nessa época. Por que eu estou falando isso? Eu estou dentro do contexto do Deus que nos acha, do Deus que está no meio, do Deus que está envolvido num projeto. Pare de murmurar achando que você não é visto. Num tempo certo, Ele faz todas as coisas para a glória do nome dEle. Deus não precisa de ninguém na porta da igreja. Olhe eu, pegue eu, chame eu, está aqui eu, cartãozinho para um, cartãozinho para outro. Deus não usa desse recurso. E eu me lembro que naquela época Deus usou uma empresária do sal na nossa cidade. E me deu uma viagem para Israel. E eu fui. E quando eu estava em Israel, eu me lembro que bateu aquela saudade das minhas filhas. Só que minha sobrinha tinha viajado. Ela tinha viajado para a casa de uns parentes lá do marido dela. E eu doida para ouvir o menos a voz das minhas filhas. Porque eu sabia que se eu ligasse, ela mandava chamar minhas meninas. Eu ia ouvir a voz das minhas filhas. E os 10 dias que eu passei em Israel, foi 10 dias sem ouvir a voz das minhas filhas. Eu estava na cidade por nome de Elat. Que hoje algumas pessoas chamam de Eilat. E eu me lembro que eu estava naquele hotel, um hotel belíssimo, hotel 5 estrelas, top, um dos mais caros de lá. E olhando a piscina assim, eu disse: Deus, eu queria tanto um telefone. Eu queria tanto um telefone na minha casa. Olha a minha situação, eu doida para ouvir a voz das minhas filhas. E eu não tenho como. Eu sei que um telefone é muito caro, mas eu estou pedindo a Tu, Senhor, porque a Tua palavra diz que Tu és dono do ouro e da prata. Eu não tenho condições de comprar, mas eu sei que Tu podes fazer. Fiz aquela oração simples, chorando, olhando para a piscina. Estava sozinho, o grupo estava lá para dentro jantando e eu olhando para a piscina. Tudo o que eu queria era ouvir a voz do meu marido e das minhas filhas, e não posso. Ainda em Israel, naquela noite, Deus me deu um sonho. E quando Deus me deu um sonho, uma pessoa chegava para mim, colocava assim como se fosse uma lousa, como se fosse um quadro desses, só que não era quadro negro, era branco. E ele escrevia o número 33163669. Eu acordei com aquele número vivo na minha mente. Peguei, anotei aquele número, botei a data. Eu disse: meu Deus, olha nós como é fraco. Eu sou crente, eu não jogo em jogo de bicho. Por que é que eu estou sonhando com esses números? Mas deixei num grampinho assim, no clipezinho, anotado o número dentro da minha Bíblia. Terminamos a viagem para Israel. Aqueles dias eu passei sem contato com minha família. Chegou em casa muita saudade, muita coisa. Quando foi uma noite, eu orando, Deus disse assim: vá na loja, compre todo o material e manda instalar o material como se você fosse colocar um telefone.
Mandei comprar um material. Cheguei para Joatan e disse, vou instalar aqui esse material. Joatan disse, como é que se instala uma linha de telefone sem ter o telefone, sem ter a linha? O local, eu digo, meu filho, eu vou fazer porque... Lembra, amor? Mandei instalar lá. Mandei instalar. E quando foi uma noite eu orando a Deus, eu falei assim, Senhor, eu mandei instalar. Mas não estou entendendo. E Deus disse, não precisa entender, só creia. Naquela época, quem instalava os telefones do Rio Grande do Norte era uma empresa chamada Telerne. Estou lá em casa, quando de repente passa o carro da Telerne, e volta o carro da Telerne, um rapaz para na minha porta, a senhora conhece fulana de tal, assim, assim, assim? Eu digo, conheço não, senhor. Ele disse, interessante, esse número da sua casa é esse mesmo? 1126? Eu disse, é. Sempre foi esse? Eu digo, sempre foi. A senhora mora aqui já há algum tempo? Já há muitos anos que eu moro aqui. Ele disse, interessante. Por quê? Ele disse, porque aqui tem o nome de uma mulher. E essa mulher nunca morou aqui. Segundo a senhora, eu digo, não, essa casa eu comprei, foi de um primo meu, eu comprei da mão dele. Ele disse, pois é. Mas eu trabalho na empresa Telerne. E essa pessoa comprou um telefone para ser instalado nesse endereço. E a gente ganha por pontos de instalação também. E eu não posso voltar para a empresa sem instalar esse telefone. Eu tenho que instalar, eu tenho que mostrar que esse telefone está instalado porque ele já foi pago. Como é o nome da senhora? Eu disse, Maria Aparecida da Silva Borges. Ele disse, então pronto, eu vou mudar aqui, eu vou tirar o nome dessa mulher e a partir de agora esse telefone é seu. Aí olhou para mim e disse, mas a senhora não tem a instalação não, né? Na parede. Eu digo, tem um, sim senhor. Oh! Esse é o sustentador. Ele olhou para mim e disse, eu só tenho, ó, já está aqui, eu mandei fazer. Que eu tinha vontade no futuro, num dia, né? Comprar um telefone. Ele disse, pô, a senhora não vai precisar comprar não, eu vou instalar. E Deus mandou eu comprar, mandou comprar o aparelho, tudo direitinho, tudo certinho. Ele chegou, aí eu disse, moço, não tem perigo não, olha a gente como é fraco. Tem perigo não de depois você vir tirar esse telefone daqui? Eles têm, não senhora, porque o telefone é desse número, dessa casa. E essa pessoa, eu não sei como foi, mas sei que está pago e é para esse número. Eu disse, moço, depois daí eu já posso falar com quem eu quiser? Ele disse, pode, senhora, a senhora pode divulgar o número dos seus telefones para a senhora receber a ligação que a senhora quiser. Aí eu olhei para ele e disse, moço, depois me diga pelo menos o número do telefone, eu com a cadernetinha e um lápis. Me diga aí o número que vai ser o meu telefone para eu poder divulgar. Eles 3316-3669. É o sustentador. O que Deus não faz na oração, o que Deus não faz quando um coração resolve crer. Nesta noite é noite de crermos. Disse Josué ao povo, o Deus vivo está no meio de vós. Oh, aleluia. O povo foi orientado a seguir a arca. O povo foi orientado a observar a presença da arca, que representava a presença de Deus na travessia do Jordão. O povo foi estimulado a partir no rumo da presença. Olhem para a arca. Mantenha apenas distância, mas com olho na arca. Porque hoje o Deus vivo vai mostrar que está no meio de vocês. Fica de pé adorando a Deus. Fica de pé glorificando a este Deus. A este Deus que é. A este Deus que faz.
Pastor Gabina, muito obrigado por ter me deixado à vontade. Oh, aleluia. Você está diante do Deus que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de bronze. Ore mais, creia mais, ouse mais. Você tem dono, você tem um dono responsável. Nós vamos orar a Deus. E nessa oração você vai dizer: eu não sei qual é o problema de cada um aqui, mas você vai dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje convidar para que o Deus vivo esteja no meio dessa peleja. Vocês concordam em orar assim? Senhor, eu quero contar o testemunho. No dia que eu for contar, eu vou dizer que o Deus vivo estava envolvido nesta causa. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade. Porque tu és, porque tu tens, porque tu faz. Tu és o sustentador desta obra. Tu és o sustentador do teu povo. Tu és o Deus vivo que vai na frente, transpondo barreira, desfazendo cadeado, quebrando portas de ferro. Tu és Deus de resposta neste lugar. Tu és Deus de livramento neste lugar. Tu és o Deus de testemunhos novos neste lugar. Abençoa o teu povo, para que eles possam contar que o Deus vivo esteve no meio da causa. Para que eles possam dizer que o Deus vivo esteve o tempo todo envolvido no projeto. Para que eles possam testificar e dizer que o Deus vivo deu ânimo, deu graça, deu força, deu estratégia, deu vigor. Assim como tu fosse com Josué, sê com o teu povo. Sê com a tua igreja. Visita a casa da tua filha. Manda o teu anjo ali, ó Deus. Desfaz o embaraço ali, ó Deus. Quebra e aniquila a resistência ali, ó Deus. Neutraliza a força opressora. Glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome naquele lugar. Glorifica o teu nome nesse processo. Glorifica o teu nome, porque tu és Deus de obras grandiosas. Coisas espantosas tu sabes e podes fazer. Nós te louvamos porque tu és grande. Nós te bendizemos porque tu és tremendo. Nós te glorificamos porque tu és, porque tu tens, porque tu faz. Tu és aquele que marcha. Tu és aquele que entra. Tu és aquele que quebra. Aleluia. Remi choco vese.